Senhor Deus amado, santíssimo. Obrigado, Senhor, por esse dia do Senhor, em que tua igreja, ó Deus, se reúne nesse lugar para te adorar na beleza da tua santidade, ó Deus, para ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Fala ao nosso coração, ó Deus, pois é a tua voz que nós tanto queremos e precisamos ouvir. Que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Em nome de Cristo, assim oramos. Amém. Meus irmãos, existe algo mais perigoso do que o pecado escancarado. O pecado do bêbado é visível. O pecado do ladrão é evidente. O pecado do imoral é denunciado com facilidade. Mas é um pecado muito mais sutil e mortal. O pecado de uma religião sem Deus. Uma religião que fala de Deus, mas não ama a Deus. Uma religião que cita a Escritura, mas rejeita a palavra viva. Uma religião que defende tradições, mas não se submete ao Senhor. E é exatamente isso que Jesus confronta nesse texto. Aqui encontramos Cristo fazendo uma das denúncias mais severas em todo o Evangelho. Ele não está falando com publicanos, com prostitutas, nem com romanos pagãos. Ele está falando com especialistas da lei, homens religiosos, teólogos do seu tempo. Lucas capítulo 11, versos 45 ao 52, nos mostra que Jesus não veio apenas para consolar os cansados, mas também para desmascarar os falsos piedosos. E o que aprendemos é que existe um tipo de religião que não salva, pelo contrário, condena. Nesse texto, Cristo denuncia 3 marcas da religiosidade morta. Primeiro, uma religião que pesa sobre os outros, mas não transforma o coração. Segundo, uma religião que honra profetas mortos, mas rejeita a voz do Deus vivo. Terceiro, uma religião que fecha o reino com a chave da falsa doutrina. Então vejamos primeiro, uma religião que pesa sobre os outros, mas não transforma o coração. O texto começa com uma reação indignada no verso 45. Mestre, falando assim também nos insultas a nós. Os fariseus tinham sido confrontados antes, mas agora um intérprete da lei, um especialista, percebe que o sermão de Jesus também os atingiu. E Jesus não recua. Ele responde, no verso 46, ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos difíceis de suportar, e vós mesmos nem com um dos dedos os tocais. O que esses homens faziam? Eles criavam uma religião de exigências intermináveis. Eles transformavam a lei de Deus em um sistema pesado, sufocante, impossível. A lei que deveria revelar o pecado e conduzir à graça virou uma escada para o orgulho. Eles impunham tradições humanas, interpretações rígidas, regulamentos minuciosos e julgamentos cruéis. E o pior, eles não carregavam o peso que colocavam nos outros. Jesus disse, vocês nem com um dos dedos os tocais. Isso é hipocrisia espiritual. Meus irmãos, isso ainda existe hoje. Quando a igreja troca o evangelho por um conjunto de regras, ela se torna um lugar de opressão.
Quando a fé é reduzida, não pode isso, não pode aquilo. Se você fizer isso, Deus não vai mais te amar. Sem misericórdia, sem graça, sem evangelho, a igreja se torna como um tribunal e não como um hospital. E Cristo está dizendo: ai da religião que não cura, apenas condena. A religião dos intérpretes da lei era como colocar uma mochila de pedras nas costas do povo e ainda exigir: sorria, Deus está vendo. Isso não é evangelho. Cristo não veio para colocar um fardo impossível. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os religiosos esmagavam. Cristo alivia. Os religiosos colocavam peso. Cristo tira o peso. Os religiosos apontavam exigências. Cristo oferece perdão. Em segundo lugar, uma religião que honra profetas mortos, mas rejeita a voz do Deus vivo. Jesus continua no verso 47, veja comigo. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Jesus denuncia os fariseus de seguir as mesmas pegadas de seus pais, que eram assassinos de profetas. Desde Abel até Zacarias, o sangue desses profetas e apóstolos seria cobrado de suas mãos. Warren Wiersbe diz que os escribas eram especialistas em embalsamar o passado e em honrar profetas martirizados pela instituição religiosa a qual pertenciam. William Hendrickson, ele acrescenta que os pais tinham assassinado os profetas e esses descendentes estavam reconstruindo ou remodelando os seus túmulos. Provavelmente eles faziam isso para impressionar o povo. Quanto à hipocrisia, irmãos, eles construíam túmulos, eles faziam memoriais, eles faziam homenagens, entretanto, nunca condenaram o pecado de seus pais de terem matado os profetas. Então Cristo diz: assim sois testemunhas e consentis nas obras de vossos pais. Ou seja, vocês fingem honrar os profetas, mas têm o mesmo coração assassino de seus pais. Eles diziam talvez: olhem Isaías, que homem de Deus. Mas se Isaías estivesse vivo pregando contra o pecado deles, eles o odiariam. Eles diziam: Jeremias foi um grande profeta. Mas se Jeremias estivesse vivo, denunciando a hipocrisia deles, eles o prenderiam. O pecado aqui é gravíssimo. Eles amavam o profeta quando ele já não incomodava mais. Eles celebravam a santidade do passado, mas rejeitavam a santidade do presente. Isso ainda acontece hoje, pastor? Sim. Hoje muitos dizem, talvez, como Lutero foi corajoso, como Calvino era fiel, como os puritanos eram piedosos. Mas quando alguém prega com fidelidade bíblica hoje, o povo diz: nossa, que pregador duro, muito radical, muito rígido. Ou seja, admira os mortos, mas odeia os vivos. E a acusação de Jesus cresce. Cristo diz que haverá cobrança do sangue derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Jesus está resumindo a história bíblica de perseguição aos servos de Deus. Ou seja, toda a história do povo era uma história de rejeição da verdade. E o que Jesus está revelando? Ele está mostrando que o coração humano é naturalmente inimigo de Deus. A religião externa pode ser bonita, mas o coração pode ser perverso. Como diz Jeremias, enganoso
é o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias 17. Meus irmãos, a pergunta aqui é séria. Você ama a palavra de Deus? Ou ama apenas um cristianismo confortável? Porque quando a palavra confronta, ela fere o orgulho. E muitos querem um evangelho que apenas consola, mas não transforma. Querem um Cristo que apenas abraça, mas não governa. Mas Jesus não é alguém que você apenas busca quando precisa. Ele é Rei, Ele é Senhor sobre nossas vidas. Terceiro lugar, uma religião que fecha o reino com a chave da falsa doutrina. Agora chegamos ao ápice, verso 52. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência. Contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Essa é talvez a acusação mais assustadora. Jesus afirma que eles tinham uma chave da ciência, mas fizeram dela um instrumento de condenação. O que significa a chave da ciência? A chave é um instrumento que abre uma porta. A ciência aqui é o conhecimento da revelação, da palavra, da verdade de Deus. Ou seja, eles tinham acesso às Escrituras, mas interpretavam de modo a não conduzir o povo a Deus. Eles tinham Bíblia, mas sem Cristo. Eles ensinavam a lei, mas sem graça. Eles falavam de Deus, mas sem Evangelho. E o resultado? Eles não entraram no reino e ainda impediram outros de entrar, diz o texto. Isso é terrível, irmãos. Porque não é apenas ignorância, é liderança espiritual que conduz pessoas ao inferno. Isso ainda existe hoje? Sim. Toda vez que o evangelho é distorcido, o reino é fechado. Quando pregam salvação por obras, barganha com Deus, prosperidade financeira como prova de fé, isso não abre o reino, isso fecha. Porque o reino só se abre com uma chave: Cristo Jesus. Jesus disse em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. E Pedro pregou, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus Cristo. O problema central dos intérpretes é que eles sabiam letras, mas não conheciam verdadeiramente o Deus vivo. Eles sabiam teologia, mas não conheciam a graça de Deus. Eles sabiam religião, mas não conheciam o Salvador. Diante disso, meus irmãos, precisamos refletir. Primeiro, cuidado com a fé que só pesa. Se a sua fé só produz cobrança e condenação, algo está errado. A graça de Deus não elimina a santidade, mas muda a motivação. O cristão não obedece para ser aceito. Ele obedece porque já foi aceito no amado em Jesus Cristo. Segundo, cuidado com a hipocrisia religiosa. É possível estar na igreja, cantar hinos, participar da ceia, ser dizimista fiel e ainda assim estar longe de Deus. Jesus disse, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Terceiro, cuidado com líderes e mensagens que distorcem o evangelho. Nem toda pregação é verdadeiro evangelho.
Nem toda mensagem motivacional é palavra de Deus. A chave do reino não é autoajuda, é Cristo crucificado. Paulo disse, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Meus irmãos, esse texto é duro, mas ele aponta para Cristo. Porque Cristo não está apenas denunciando, Ele está chamando ao arrependimento. Ele está dizendo, vocês precisam parar de confiar na religião. Vocês precisam parar de confiar nas suas obras, nos seus méritos, na sua capacidade de cumprir a lei. Vocês precisam vir a mim. A religião falsa produz peso. Cristo produz descanso. A religião falsa produz orgulho. Cristo produz humildade. A religião falsa fecha o reino. Cristo abre a porta. E um dia, aos que estiverem à sua direita, Ele dirá, vindes, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Cristo é o verdadeiro intérprete da lei. Eles interpretavam para condenar. Cristo cumpre a lei e nos oferece justiça. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 10:4, Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. E ainda em 2 Coríntios, aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que os intérpretes da lei não podiam fazer, Cristo fez por nós. Meus irmãos, Jesus encerra este confronto nos ensinando algo precioso. A pior cegueira não é a falta de religião. A pior cegueira é a religião sem Cristo. A pior prisão não é simplesmente estar no mundo. É estar na igreja sem arrependimento. O inferno, ele não será cheio apenas de ateus e imorais, mas também de religiosos que nunca nasceram de novo. Por isso, hoje, Cristo nos chama, não para termos uma religião pesada, não para construirmos túmulos espirituais, não para fecharmos o reino com tradição, mas para entrarmos pela porta da graça por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Examine o seu coração. Você segue Cristo ou apenas segue costumes? Você ama Jesus ou ama o status de ser crente? Você tem uma fé viva ou apenas de aparência? Hoje o Senhor nos convida a largar a hipocrisia e abraçar o Evangelho. Se você tem carregado fardos, venha a Cristo. Se você tem vivido uma fé de aparência, arrependa-se. Volte-se para o Senhor, Ele é rico em perdoar. Se você tem fechado a porta para outros com dureza e orgulho, peça misericórdia. Se você está cansado e sobrecarregado, ouça a voz do Salvador que diz, vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, livra-nos de uma fé morta e de uma religiosidade vazia. Dá-nos um coração quebrantado, humilde. Que a Tua palavra não seja usada para esmagar, mas para conduzir à cruz.
Perdoa-nos, ó Deus, pela hipocrisia, pelo orgulho, pela dureza do nosso coração muitas vezes. Dá-nos um espírito humilde e misericordioso. E que Cristo seja o centro da nossa fé. Abre o nosso coração, ó Deus, para que possamos compreender a Tua palavra e para que possamos crer no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Cristo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.